Eu queria convidar os irmãos para esta reflexão, abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 4, vamos estar em pé para ler a palavra de Deus. Nós vamos nesta manhã falar sobre liderança, e certamente um dos maiores líderes da história da humanidade, não só da história da Bíblia, foi Moisés. Se observarmos a vida de Moisés, vamos tirar profundos ensinamentos para a nossa liderança e o como liderar o povo de Deus, especialmente num tempo de crise. Êxodo capítulo 4 diz a palavra: Então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isto na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio, e quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio, e depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse privilégio diante da Tua palavra, e agora nós suplicamos que o Santo Espírito do Senhor venha falar ao coração de todos nós. Nós estamos aqui unicamente para ouvir a Tua voz. Fala-nos com poder e graça, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Irmãos, se os irmãos observaram a leitura de Êxodo capítulo 4, nos primeiros versículos que fizemos, está em destaque aqui as mãos de Moisés. Preste atenção. Naquele momento, Moisés vai pedir a Deus um sinal para que o povo creia nele. Moisés tinha uma tarefa das mais difíceis e importantes, a tarefa como líder de liderar o povo numa travessia até a terra prometida. Depois de 450 anos de escravidão, irmãos, Deus levanta um líder, porque a obra de Deus na terra é feita a partir de líderes. Ele levantou um líder e disse a este líder: você conduzirá o meu povo a entrar na terra que jurei dar a Abraão. Moisés foi o homem escolhido por Deus, mas Moisés, meus irmãos e irmãs, tinha uma questão no seu coração, pastor Anderson. A questão de Moisés era muito simples e importante: como crerão na minha liderança? Como que o povo vai confiar? Imaginem os irmãos que a perspectiva dos comentaristas bíblicos é que havia naquele momento
1 milhão de pessoas, pelo menos, seguindo a Moisés. 1 milhão de israelitas, entre homens, mulheres e crianças, saem do Egito depois de 450 anos e vão ser conduzidos por 40 anos no deserto até entrar em Canaã, sob a liderança de Josué. E agora, quando Moisés está perguntando a Deus, como crerão, como eles confiarão, Deus lhe dá aqui 2 sinais. E os sinais que Deus vai dar a Moisés é os sinais com as mãos de Moisés. Por isso eu quero usar nesta manhã um tema que Deus colocou no meu coração para entregar a você. E é uma pergunta, é um questionamento: o que é que você, pastor, líder, tem nas mãos? Eu vou repetir a pergunta: o que é que você tem nas mãos? O que Deus está mostrando a Moisés, atenção amados, é que os sinais que ele estava dando estavam sobre as mãos de Moisés. Quando ele joga o seu cajado no chão, e o cajado se transforma em serpente, e Deus manda que ele pegue o cajado novamente. O segundo sinal, quando ele coloca a mão no peito, e a mão adoece, e Deus o manda colocar novamente, e a mão é curada para a honra e glória de Deus. O que é que você tem nas mãos? A única coisa que Moisés tinha na sua liderança eram as suas mãos, que representavam o seu trabalho, e a promessa do Senhor, Deus dos exércitos. Líder, pastor, olhe para cá que eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Eu amo o trabalho de liderar e de liderança de pastores, porque quando um líder melhora, diz o Dr. Bill Hybels, todos melhoram. Quando um líder cresce, a igreja cresce. Quando um líder se desenvolve, a igreja se desenvolve. E a pergunta de Deus para você esta manhã é: o que é que você tem nas mãos? Você que agora está na presença de Deus. A esta pergunta nós devemos dar pelo menos 3 respostas. Poderíamos dar outras, mas nós vamos ficar nesta manhã apenas com 3 respostas. A primeira coisa que um líder precisa ter nas suas mãos, na sua vida, para trabalhar, anote, é quebrantamento. A primeira coisa que um líder precisa na obra de Deus é quebrantamento. Nós não precisamos de liderança arrogante. Nós não precisamos de uma liderança orgulhosa. Nós precisamos de uma liderança quebrantada. Ao povo e ao coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Você sabia que há um tipo de pessoa que Deus rejeita? Eu me lembro uns anos atrás, Dr. Araldi, pregando a uma grande congregação, intitulei uma mensagem: o homem que Deus rejeita. Escutei uma pessoa logo abaixo fazer um comentário dizendo o seguinte: não, mas Deus não rejeita ninguém. Eu disse: é um equívoco. Sim, Deus rejeita. Qual é a pessoa que Deus rejeita? O arrogante. O coração arrogante é rejeitado por Deus, mas ao coração quebrantado e contrito, Deus dá graça. Deus não pode trabalhar com um homem arrogante, com uma mulher arrogante. O quebrantamento é fundamental na vida do líder, porque é o quebrantamento que o leva aos pés de Deus. É o quebrantamento que ensina ao pastor a dependência. É o quebrantamento que vai te levar à humildade para aprender.
Sabe o que acontece com o arrogante? O arrogante nunca aprende, porque ele acha que ele já sabe tudo. Mas nós precisamos estar quebrantados diante de Deus, como aconteceu com a vida do líder Isaías, que foi levado à presença de Deus, e naquele momento, eu não estou falando de um homem qualquer, atenção igreja, eu estou falando do profeta Isaías, o maior profeta messiânico do Velho Testamento. E naquele momento Deus o leva, e ele vê a glória de Deus na casa do Senhor, e ele se quebranta. Ele poderia ter rejeitado a glória de Deus, ele poderia ter duvidado, mas ele se quebrantou. E reconhecendo o seu pecado, disse: eu estou perdido, Senhor, porque eu vi a tua glória. E não só, meus irmãos, ele reconhece a presença de Deus, como ele confessa. Um homem quebrantado é um homem que confessa. E ele diz o seguinte: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho falado demais, Senhor. Eu tenho falado aquilo que não devo. Eu tenho feito comentários que eu não deveria fazer como homem de Deus. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E naquele momento, diante do quebrantamento de Isaías, Deus manda o anjo com uma tenaz, com o fogo do altar, e toca os seus lábios e tira a sua iniquidade. Louvado seja o Senhor. Hoje nós não precisamos da tenaz e nem do fogo, porque nós temos o sangue de Cristo e o Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você crê nisso? O Espírito Santo habita o coração daquele que crê. Mas é fundamental que nós confessemos. Meus irmãos, quantos líderes arrogantes. E não esqueça da palavra de Deus: toda soberba precede a queda. Toda soberba. Quando você vê um pastor cair, que cena triste, que cena dolorosa. Tem alguns por aí, gente, que até gostam de ver um colega cair, de ver um obreiro cair. Isso é lamentável. Quando um homem de Deus cai, todos nós perdemos, porque nós somos do mesmo time, nós jogamos no mesmo time, nós trabalhamos pela mesma obra. Quando o homem de Deus cai, é lágrimas para todos nós. Mas você pode ter certeza que quando um homem de Deus cai, o que precedeu aquela queda foi soberba no coração. Porque não é o pastor Wander que está dizendo, é a palavra de Deus. A toda queda precede a soberba. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma geração de pastores quebrantados diante de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilha, se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu o ouvirei do céu, eu abençoarei a sua terra, e sararei a sua nação. Louvado seja o Senhor. Ô gente, a solução para esse Brasil tão difícil que nós estamos vivendo, conversava com o Dr. Haroldo, que situação lamentável. Mas a solução para essa nação é quebrantamento diante de Deus, e isso começa com a ação do povo do Senhor. Você se humilhe, eu me humilhar, as nossas igrejas nos humilharmos, para que nós vejamos a glória do nosso Deus. A primeira coisa que nós temos que ter nas mãos é quebrantamento. O que é que você tem nas mãos? Arrogância? A doença da vaidade? A doença espiritual do orgulho que matava Naamã? O que temos que ter nas mãos, primeiramente, é quebrantamento diante de Deus. Segundo, a segunda coisa que o líder tem que ter nas suas mãos, meus irmãos e irmãs, é devoção. O quebrantamento é a primeira parte do movimento de crescimento de um líder. Mas um líder precisa ter devoção. E a devoção, irmãos e irmãs, está baseada basicamente em 3 movimentos: a oração, a busca na sua palavra e a unidade. Você quer ser um homem abençoado e ter uma liderança abençoada? Vá para o joelho.
O homem de Deus anda de joelhos. O homem de Deus vive de oração. Irmãos, como é que nós vamos enfrentar as hostes espirituais do inferno? Como é que nós vamos enfrentar as garras de Satanás, a não ser através da oração? É a oração, meus irmãos, que vai nos sustentar, é a oração que vai nos levar à vitória, é nosso rosto no pó e na presença de Deus. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão primária, mas há pastores hoje que não oram mais, estão tão envolvidos com atividades que perderam a sua devoção. Pastor, não perca a sua devoção diária, não perca o seu momento de estar na presença de Deus, não deixe de ter o seu momento na presença do Senhor sozinho, como diz a principal liderança de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, na teologia mais importante do Novo Testamento. Sabe qual é a teologia mais importante do Novo Testamento? Olhe para mim que eu vou te dizer: fecha a porta do teu quarto, me busque em secreto, que em secreto eu te ouvirei e te recompensarei. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor teologia do Novo Testamento, o maior líder da história, ensina para a gente que a melhor devoção é fechar a porta do quarto. Há pastores que não creem mais, meus irmãos. Sabe como é que muitos pastores querem levar o ministério? No braço não anda. Quer levar na força própria, quer levar na inteligência própria. Nem todos os títulos de todas as academias e universidades podem dar a você o que você precisa. Eles são muito importantes, mas eles não são o fundamental. O fundamental é um pastor molhado no óleo do Espírito Santo. É um pastor regado da graça e do Espírito do Senhor. Me lembro, meus irmãos, a autoridade do pastor Jorge. Pastor Jorge é um grande amigo, homem de Deus, homem de muita autoridade, mas a Bíblia diz que nós passamos tribulações, nós também passamos momentos difíceis na vida, não é verdade, gente? E um homem armado entrou na casa do pastor Jorge. Pastor Jorge foi amarrado com sua esposa e seus filhos, e naquele momento, passando aquela aflição, o ladrão com um 38 na mão, limpou a casa, levando as poucas coisas que o pastor tinha, e as colocou no carro do próprio pastor. Um homem simples, um homem que lutara tanto na vida para ter alguma coisa, e o ladrão fez uma limpa na sua casa, amarrou a família, e quando o homem estava na porta, o pastor diz assim: já vai embora, terminou? Pastor Jorge tem uma voz forte. O ladrão se assusta. Que isso? Quem é que está falando assim com tanta autoridade? Pastor Jorge, o senhor já terminou o serviço? E ele disse assim: já terminei. Então o senhor agora abaixa a arma, porque ninguém entra na minha casa e vai embora sem receber oração. Como é que é o negócio? O homem, o pastor amarrado, irmãos, o pastor amarrado com a família, abaixa a arma, que eu vou orar por você. Não faz isso não, hein? Se você não for homem de Deus, cheio do Espírito Santo, faz isso não, deixa o ladrão ir. E ele começa a oração. A oração foi a seguinte, estou dizendo para você na íntegra: Senhor Deus, tem misericórdia deste vagabundo. Entrou na minha casa, roubou minha família, levou as poucas coisas que construímos. Senhor, ele está indo para o inferno, mas que alguém diga para ele da salvação em Jesus Cristo. Ele orava e pregava, né? Quando ele terminou a oração, em nome de Jesus, ele disse para o ladrão assim: agora o senhor pode ir embora. O ladrão disse: não, senhor, agora nós vamos negociar. O ladrão estava trêmulo com a oração do pastor Jorge, e diz a ele: pastor, eu já fui membro de uma Assembleia de Deus quando era novinho, entrei na vida do crime, eu não tenho coragem agora de levar as suas coisas, eu vou fazer um trato com o senhor. Olha, ladrão fazendo trato: amanhã
às 7 horas eu vou deixar o seu carro na ponte da cidade, com tudo dentro, eu não quero nada do senhor, eu só quero uma coisa, que o senhor não deixe de orar pela minha vida. Meus irmãos, você sabe que esse ladrão era um ladrão de palavra? No dia seguinte, 7 horas da manhã, lá estava o carro do pastor com tudo dentro. Domingo o pastor está pregando na igreja, por causa da experiência da semana, ele prega sobre o quê? O ladrão da cruz. Quem é que entra pela porta da igreja? O homem. O homem entra, ouve a palavra, aceita o evangelho de Jesus Cristo. Hoje está batizado, é membro da igreja do pastor Jorge. Louvado seja Deus. Mas tem que fazer isso sendo pastor de oração, gente. Não pode ser qualquer, desculpa o termo, qualquer pastorzinho fazer isso não. Tem que ser gente que anda de joelho, molhada no azeite do Espírito. Você percebe quando o pastor está molhado no azeite e não. Você percebe quando é discurso e quando é palavra de Deus. Quando é blá 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 e quando é mensagem. Você percebe. O povo percebe também. O povo sabe, quando a gente está só ali para passar o tempo, não sabe o que pregar, não tem conteúdo para pregar, não estudou durante a semana, não se preparou, e chega no púlpito e quer dar palha para o povo sabe. Por isso vai, primeira lição de casa, ir para o quarto, fechar a porta do quarto, e pedir a Deus misericórdia. Doutor Haroldo conheceu a irmã Tabita, mulher de Miranda Pinto, mulher de Deus, abriram uma casa de cuidar de idosos, um orfanato. Determinado dia, não havia nada na despensa, e era como esse final de semana, tinha um feriado. As atendentes da casa chegam para a dona Tabita e dizem assim: veja isso, Flor, não tem nada para dar para as crianças, não tem pão, acabou o leite, não tem manteiga, não tem nada para o café da manhã. Dona Tabita foi uma mulher de Deus, uma mulher de fé, aquelas que a primeira coisa que fazia era fechar a porta do quarto. Ela diz assim para as atendentes: botem a mesa. Mas como? A senhora vai causar uma frustração, não tem o que comer, como é que nós vamos botar a mesa? Bote a mesa. Ela manda botar a mesa e manda vir as crianças. O pessoal diz: está louca, não tem nada para as crianças comerem, ela vai causar uma frustração nas crianças. Ela manda as crianças sentarem e ela faz uma oração: Senhor, eu te agradeço pelo alimento que o Senhor já providenciou, porque o Senhor nunca deixou faltar nessa casa, e hoje não faltará. Meus irmãos, quando Tabita acaba de orar a Deus, a campainha do orfanato toca. Um homem na porta, motorista de um caminhão da antiga CCPL, diz o seguinte: o caminhão quebrou aqui, nós ligamos para a companhia, eles mandaram dar todos os laticínios para a senhora. E naquela manhã nunca teve tanta fartura de comida naquela casa no Meia. Louvado seja o Senhor. Isso é gente de oração, irmãos. A primeira coisa que a gente precisa aprender é fechar a porta do quarto e botar joelho no chão. Homem de Deus anda de joelhos, anota isso. A outra coisa que o homem de Deus tem que fazer na devoção é comer o rolo. Comer o rolo como comeu o profeta. Come por quê? Porque primeiro a palavra tem que ser substância na sua vida, para depois você poder dar para o povo. Se você não come a palavra, e a palavra não é substância na sua vida, como é que você vai pregar? A palavra tem que ser substância na sua vida. A Bíblia não pode ser roteiro de sermão, pastores. A Bíblia não é só roteiro de sermão, a Bíblia é fonte de Deus falando com a gente. Nós somos ou não somos o povo da Bíblia? Antigamente, há 30 anos atrás, quando se via um crente, o mundo dizia assim: olha, lá vai o Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente andava com a palavra e lia a palavra nas escolas bíblicas, nos encontros de estudos da palavra. Hoje em dia tem muita gente que perdeu a sua Bíblia. Não importa, seja eletrônica ou em papel impresso, coma o rolo do Senhor.
ame a palavra de Deus, porque ali está a fonte. Nenhuma profecia, anote isso, nenhuma profecia é válida se não tiver respaldo na palavra de Deus. Nenhuma. A palavra de Deus é a fonte de toda profecia. A palavra de Deus inspira. E se você encontrar um homem de Deus, o que ele disser a você, Deus vai confirmar na sua palavra. Se a palavra é dele, é confirmado na sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo, pastor Anderson, de muito raquitismo bíblico. Raquitismo bíblico. Pastores pobres da palavra, pastores que não leem a palavra. Chega do púlpito e fica de blá blá blá. E o povo se alimenta de quê? O povo precisa de palavra, gente. O que cura, o que alimenta, o que salva, não é o seu discurso, é a palavra. Temos que resgatar a palavra na nossa vida, na nossa devocional. Veja como a receita é tão simples. O que tens nas mãos? Perguntou Deus a Moisés, e pergunta o Espírito a você hoje: o que tens nas mãos? Primeiro, Senhor, eu tenho quebrantamento. Segundo, eu tenho devoção. Eu vou me dedicar à oração e à palavra. Em Atos capítulo 6, na instituição diaconal, os apóstolos chegaram à conclusão: nós não podemos perder o tempo daquilo que é mais importante. Nomeemos diáconos que servirão às mesas das viúvas. É fundamental. A prioridade é a pregação da palavra e a oração, porque é disso que vai emanar todo o poder, toda a cura. Sabe por quê, gente? Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? A gente não cura ninguém. Você sabia disso? A gente não cura ninguém. A gente não restaura casamento de ninguém. A gente não salva ninguém. Quem salva é o Senhor. Quem restaura é o Senhor. É o nome do Senhor. Tem pastor por aí achando que é ele, que o negócio é com ele, que ele é o cara. Ele não é o cara é Jesus. O homem é Jesus, o poder vem de Jesus, a cura é proporcionada por Jesus Cristo. Você crê nisso? Oração, amor pela palavra. E terceiro, o que é que você tem nas mãos? O povo está guardando aí? Qual foi a primeira coisa que eu disse? O que é que você tem nas mãos? Número 1, quebrantamento. Repete comigo a palavra. Segundo, o que é que você tem nas mãos? Devoção. Terceiro, o que é que você tem nas mãos? Anote: competências. As competências de um crente vêm de duas fontes. Anote aí. Um crente, ele é competente pelos talentos que recebeu. Talento é uma capacitação natural, uma habilidade natural. Uma pessoa pode cantar muito bem, é uma habilidade natural. Falar em público muito bem, é uma habilidade natural. E a outra fonte de competência são os dons do Espírito, que estão vivos. Dons do Espírito, como diz a palavra, são dados pelo Espírito. Da onde vem a nossa competência para fazer a obra do Senhor? De dons e talentos. Coloque-os nas mãos de Deus. A pergunta que eu te faço, líder: quais são os dons e quais são os talentos que Deus deu à sua vida? E pergunto mais, irmãos: você tem desenvolvido os seus dons e talentos? A Bíblia diz na carta de Paulo, doutrinária aos Coríntios, que nós podemos pedir a Deus outros dons, que você pode pedir uma capacitação do Espírito especial. Isso são dons. Há 24 dons espirituais, segundo o Dr. James Cranner, no Novo Testamento. Se você juntar todas as listas de dons nas cartas do Novo Testamento, são 24.
Você pode pedir a Deus que Deus lhe capacite e lhe dê um dom necessário à igreja. E as suas habilidades, você tem trabalhado com elas? Meus irmãos, nós desenvolvemos lá no Recreio, vocês estão todos convidados. É considerado o maior treinamento de liderança do mundo, acontece nos Estados Unidos e é replicado hoje em 120 países, o Summit, liderado pelo Dr. Bill Hybels. Temos estado com ele, eu, pastor, Dr. Harold. E meus irmãos, acontece na nossa cidade, no Rio de Janeiro, lá no Recreio, vocês estão convidados. Aqueles que estiverem interessados, procurem o pastor Anderson, que ele vai orientar os irmãos. Mas nós precisamos exercitar e treinar e capacitar as nossas lideranças. Então nós não esquecemos a oração, nós não esquecemos a palavra, nós não esquecemos as competências. De onde vêm as competências? Dos dons e talentos do Espírito. Você foi formado numa universidade, Deus te deu esse talento, ou Deus te deu qualquer outro talento, use-o para Deus. O que é que você tem feito com seus dons e talentos? Há muitos que estão enterrando os seus dons e talentos, suas competências, e um dia o Senhor vai perguntar: onde estão os talentos que eu te entreguei? Por que não granjeastes? Por que não multiplicastes esses talentos? Meus irmãos, nós líderes somos, na verdade, treinadores da igreja. Nós somos responsáveis em trabalhar as nossas lideranças, treinar esses irmãos nas competências que Deus entregou a cada um deles. Portanto, eu quero convidar você a essas 3 verdades. O que é que você tem nas mãos? Quando Deus mandou Moisés jogar o cajado e pegar a serpente, quis mostrar: o que você tem na mão, eu vou usar. Deus só usa o que nós temos nas mãos. Quando Moisés colocou a mão no peito e tirou, e ela estava leprosa, e depois Deus mandou que ele colocasse a mão novamente e a retirasse, ela estava curada. O que Deus está mostrando é o seguinte: o poder que você terá nas mãos é meu. O poder não é teu, Moisés, o poder é meu. As mãos são tuas, mas o poder é meu. As mãos são tuas, mas o poder é meu. As mãos são tuas, mas o poder é meu. O que é que você tem nas mãos? Talvez hoje pela manhã, neste congresso, nesse encontro de pastores e líderes, nós tenhamos que ser sinceros e honestos com Deus e dizer a Ele: Senhor, as minhas mãos estão cheias de vaidade, as minhas mãos estão cheias de incompetência, as minhas mãos estão cheias de uma vida devocional fraca. Eu tenho orado pouco, eu tenho lido pouco a tua palavra. Deus espera de nós nesta manhã honestidade, irmãos. Isto significa a palavra integridade. O que é um homem íntegro? O homem íntegro não é um homem perfeito, é um homem honesto diante de Deus. É um homem que é capaz de dizer: Senhor, eu não consegui chegar até onde o Senhor queria, mas eu me proponho, eu quero estar nas tuas mãos para chegar aonde o Senhor quer que eu chegue na minha vida. O que é que você tem nas suas mãos? Se você está vendo nas suas mãos aquilo que não é de Deus, se você está vendo alguma coisa nas suas mãos que Deus não está se agradando, e o Espírito está te tocando hoje, diga para Ele: Senhor, eu entrego o que é ruim, e eu quero ter nas minhas mãos aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me dá quebrantamento, me dá devoção, me dá cada vez mais competência para eu liderar o teu povo e fazer a tua obra. Quem vai mudar essa nação não é o governo, é o povo de Deus. E homens de Deus que estiverem no governo, como Harold de Oliveira e outros, são de Deus
e porque são de Deus, terão a unção de Deus para transformarem os destinos, as leis dessa nação. Ninguém muda nada, psicólogo nenhum muda nada, advogado nenhum muda nada, só o que muda é o poder do Espírito Santo. É só o poder do Espírito Santo que restaura um casamento, é só o poder do Espírito Santo que salva, é só o poder do Espírito Santo que cura. O que que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? Diga a Ele: Senhor, eu quero ter nesta manhã, em primeiro lugar, qual é a palavra, igreja? Qual é a palavra? Eu quero ter quebrantamento. Segundo, qual é a segunda palavra? Eu quero ser um homem devocional. Eu quero ser um homem que anda de joelhos. Terceira palavra, eu quero ser um homem, uma mulher competente para a glória do teu nome. Não para meu orgulho, para minha vaidade, porque tudo vem de ti, e a ti toda honra, glória e louvor. Lá em nossa igreja, irmãos, o doutor Haroldo já me ouviu contando essa história. Nós tivemos uma experiência uns anos atrás, muito determinante para o futuro da igreja. A igreja era muito pequena, eu estava numa reunião, um domingo de manhã, e as pessoas da recepção disseram assim: pastor, tem um homem aí fora de terno e gravata, um senhor de idade, com uma cara muito estranha, ele quer falar com o pastor. Na mesma hora eu associei que era um oficial de justiça, porque a igreja, para ser instalada no Recreio dos Bandeirantes há 26 anos atrás, enfrentou um processo dos moradores do bairro, da associação de moradores, que não queriam deixar a igreja ser construída. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós vencemos o processo na justiça, a igreja do Senhor foi instalada, e 5 anos depois, nós recebemos uma moção da Câmara do Rio de Janeiro, pelos excelentes serviços prestados ao bairro. E vocês sabem quem pediu essa moção? A mesma associação que um dia tentou proibir que a igreja se estabelecesse. Quando eu cheguei na porta, não era um oficial de justiça, era um homem, um advogado, que se apresenta e diz assim: meu nome é Jairo de Vasconcelos, sou um advogado renomado na cidade. Vejam como era humilde também. Advoguei inclusive para a família de Carlos Prestes. Ele começou a dizer o nome das famílias importantes para as quais ele advogou, e disse assim para mim: mas eu não vim aqui como advogado não, pastor, eu vim aqui lhe dar uma ordem. O senhor saia da cidade, saia desse bairro com a sua igreja. Nós, moradores do Recreio, não queremos a sua igreja aqui. E vou lhe dizer mais: eu acabo de chegar da cidade de Caracas, na Venezuela, de um congresso de bruxaria, congresso internacional de bruxaria. Se o senhor não atentar para o que eu estou dizendo, nós vamos invocar todas as forças possíveis para destruir sua vida e a vida da sua igreja. Meus irmãos, você pergunta assim: pastor Wander, o senhor ficou com medo? Eu fiquei apavorado, não é? Qualquer ser humano, né? Voltei para lá, o pequeno grupo estava reunido, eu disse assim: irmãos, quem é, pastor, quem é? Ele disse: era um bruxo. Bruxo? É, morador do bairro, bruxo rico, tem bruxo rico também, tem bruxo pobre e tem bruxo rico, e ele mandou um recado para vocês. Ele mandou dizer o seguinte: se a gente não for embora daqui do bairro, ele vai invocar as forças dele lá, e vai destruir a vida de todos nós. Eu me lembro, pastor Anderson, que tinha uma irmã, muito novinha na fé, né, que ela começou a fazer sinal de tudo quanto era jeito, pedindo a Deus proteção. Meus irmãos, eu disse a eles: olha, ninguém pode fazer mal ao povo que Deus escolheu. Toda arma forjada contra nós perecerá. Nós temos somente uma arma contra qualquer força do mal.
Essa arma chama-se oração. Irmãos, nós começamos a orar por aquele homem que tinha fama de homem mau, de homem perseguidor. Eu vou encurtar a história porque ela é muito longa, e vou dizer para você o seguinte: 6 meses depois, eu estava batizando aquele homem para a glória de Deus. Ele leva a sua família para a igreja, aos 82 anos, eu disse a ele assim: irmão Jairo, o senhor não pode morrer. Olha o que eu estou falando para um homem de 82 anos. O senhor é um testemunho aqui, todo mundo sabia que o senhor era mau, que o senhor fazia perversidade, agora o senhor se converte no final da vida, mas o senhor tem que dar testemunho, o senhor tem que mostrar para esse povo aí, o senhor conheceu uma coisa nova, e agora o senhor diz que ama Jesus, conta para todo mundo. Irmãos, aos 90 anos, ele foi atropelado por um ônibus, não morreu. Quando eu cheguei no hospital de Botafogo, encontrei o doutor Jairo todo quebrado, mais lúcido. Quando eu entrei no quarto, ele disse assim: o senhor não falou para eu não morrer? Eu estou aqui e quero continuar testemunhando de Jesus Cristo, meu Salvador. Morreu com 102 anos e foi uma testemunha viva do Evangelho de Cristo naquele lugar. Sabe o que vence isso, gente? É só oração. Não há outro poder. O que é que você tem nas mãos? O que é que nós temos para oferecer a Ele? Ninguém pode fazer uma grande obra se essa obra não estiver regada pelo Espírito Santo de Deus. O que leva a obra de Deus não é nome de homem algum, não é a riqueza, não é a intelectualidade, não é a grandeza. O que leva a obra significativa de um homem de Deus é o poder do Espírito Santo. Eu queria que você agora orasse e abaixasse sua cabeça comigo. Mas eu queria, meus irmãos, fazer nesta manhã deste congresso um desafio. E eu pergunto a você: o que você tem nas mãos? O que Deus pede que você tenha são 3 coisas. Que você tenha quebrantamento, devoção e competência. Mas talvez o Espírito Santo está dizendo para você: eu estou falando contigo, você precisa me dar mais do que você tem dado, ser mais do que você tem sido. Eu queria convidar a congregação que ficasse de pé. Anderson, se tivermos um tecladista que me ajude nesse momento de oração. E eu vou fazer aqui uma coisa que é muito difícil no meio de pastor. Eu vou fazer um apelo. A gente que é pastor costuma fazer apelo para todo mundo, não é? E quando o Espírito Santo faz apelo para você, qual é a resposta que você dá? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Mas se tivermos nessa manhã algum líder que o Espírito Santo falou, e você está dizendo assim: é comigo, não importa que colega que esteja aí, que líder, que autoridade, a autoridade aqui mais importante é do Senhor. Se o Senhor falou contigo, está pedindo mais da tua vida, e você quer apresentar as tuas mãos, eu quero convidar você que vem orar comigo aqui junto nesse altar. Pode sair do seu lugar, mas só vem aqui, não vem porque o outro está vindo, vem se o Espírito Santo falou com você, se o assunto tratado aqui é contigo. Se não for contigo, não vem, mas se for contigo, se Deus falou, e se você quer dizer sim ao Senhor, pode vir, apresente as suas mãos. Apresente as suas mãos, porque Deus está perguntando: o que você tem nas tuas mãos? E faz com Ele nesta manhã um voto. Diz: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher mais quebrantado. Eu quero, Senhor, ser um homem, uma mulher mais devocional. Pode vir, que eu sei que está faltando gente para estar aqui. Está faltando você aqui, é contigo, é contigo.
Tudo começa no quebrantamento. Não fica com vergonha de ninguém, não. Não fica com vergonha que o fulano está aí. Você tem que estar com respeito agora à autoridade de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus sabe, eu não sei nada. Eu não sei nada. Deus sabe do teu coração. Diga a Ele: me comprometo nesta manhã, Senhor,